Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, a gente vai dar sequência agora que. Então, a gente vai, né, dar sequência que é a explicação. Você pode pegar o seu módulo aí na página 411. Então, a gente está falando, né, das transformações ocorridas aí na Idade Média, e essas transformações, né, deu origem aí ao renascimento artístico e cultural. Então, que mudanças foi essas? A gente sabe que algumas transformações do modo de produção, né, a introdução de algumas máquinas agrícolas, também a migração das pessoas, né, que moravam no campo para as cidades, né, para os centros urbanos, com a questão também do aumento da população, o aumento comercial, as exportações, como a gente viu na unidade passada, sobre as grandes navegações, né, as grandes embarcações e marítimas que saíam para fazer o comércio. Então, tudo isso fez com que houvesse algumas transformações nos aspectos culturais do povo naquela época. Então, a gente está falando da Idade Média, então a gente está falando principalmente da região da Europa, né, do continente aqui europeu. E aí fez surgir, então, o renascimento. Nesse renascimento, ou seja, renascer, né, nascer de novo. Então, aí a gente vai entender aqui mais à frente. Então, aqui vai falar de outras mudanças. A gente viu o surgimento aí de algumas moedas, né? Vimos o surgimento das universidades também, né, que precisavam, diante de tantas mudanças, foram necessárias pessoas mais capacitadas. Então, aí teve o surgimento também das universidades para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, surgimento dos bancos, né, para as pessoas guardarem dinheiro, pegarem dinheiro também emprestado. Então, foram outras mudanças. Então, além dos fatores que vimos, diferentes circunstâncias contribuíram para o renascimento, como a consolidação dos primeiros estados modernos, Reino da Inglaterra em 1066, Reino de Portugal em 1139, Reino da França em 1190, Império Espanhol em 1469. O desaparecimento do Império Romano do Oriente com a queda da Constantinopla em poder dos turcos otomanos em 1453. As explorações marítimas e a chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Houve ainda o desenvolvimento da cartografia devido ao uso do astrolábio e a invenção da bússola e da pólvora, inicialmente importada da China e posteriormente utilizada em armas e canhões, que facilitaram as conquistas e a colonização da América e do desenvolvimento da prensa de tipos móveis, que permitiu a circulação das novas ideias. Durante o século XVIII, aconteceu um despertar com busca e o retorno aos padrões e conceitos da antiguidade clássica, características fundamental do Renascimento. Cidades como Florença, Milão, Roma e principalmente Gênova e Veneza haviam se tornado importantes centros comerciais e culturais, refletindo o enriquecimento das cidades da Península Itálica, e os artistas se dedicavam a resgatar da cultura greco-romana as ideias de beleza e o culto à alegria de viver. Reis franceses, espanhóis e ingleses começaram a trazer para os seus respectivos reinos os mais famosos pintores, escultores e arquitetos italianos. Além dessa influência, o Renascimento desenvolveu suas próprias características nacionais. Por exemplo, na atual Alemanha e nos Países Baixos, houve maior dedicação ao individualismo e à produção de obras que buscavam a racionalidade. O uso de um pensamento racional com elementos da matemática e da simetria passou a ser frequentemente na arte e nas ciências. O ser humano, à luz do antropocentrismo, passou a ser o principal sujeito representado nas representações artísticas e nas pesquisas científicas. Além disso, o humanismo inspirado na cultura greco-romana passou a ser revisitado. Esse movimento artístico e intelectual recusava as concepções teocêntricas medievais, passando a colocar o ser humano no centro de todos os interesses.
Então, observe o cachorro incomodando aqui, desculpa. Então, observe que a gente tem aqui muitos fatores que levaram a este renascimento, né? Então, essa ideia de renascimento, do nascer de novo, né, vamos dizer assim, houve-se mudanças na cultura. Então, a partir do momento que essas embarcações, elas encontram com outras culturas, né, povos que vão migrando de um lado para o outro, faz surgir um novo modelo de vida, faz surgir alguns novos comportamentos, alguns aspectos culturais diferentes do que se tinha. E aí, um aspecto aqui muito importante, que é a questão da prensa, né, de tipos de móveis. Então, a prensa foi um objeto, né, vamos olhar aqui no Conectando Saberes, foi criado por Gutenberg, né? Você já deve ter estudado sobre gravuras nas aulas de arte. Originalmente, para se fazer uma gravura, usava-se uma prensa para fazer pressão sobre uma placa com um texto ou uma imagem já entintada, de maneira a transferi-la para um papel ou tecido. A prensa de tipos móveis usava o mesmo princípio e foi aperfeiçoado por Johannes Gutenberg no século XV para a publicação de livros e folhetins. A partir do século XVIII foi usada para imprimir jornais. Então, aí assim, a gente já tinha alguns, eles não eram escritores, me foge o nome agora, mas algumas pessoas que elas passavam muito tempo escrevendo. Por exemplo, quando a gente tem aí a questão cartográfica da expansão marítima, à medida que vai se avançando, que vai seguindo para novos territórios, vai seguindo para novos lugares, pegando o mar adentro, né, indo para outros continentes, era necessário, então, eles se guiarem. Então, passa a ter o quê? Um conhecimento maior do planeta. Surge o quê? A cartografia. Então, os mapas, né? Os mapas, ele vai o quê? Orientar as pessoas. E aí, tem-se também aqui agora a circulação da informação. Então, tinha-se, né, aí as pessoas que escreviam essas informações, né, e tudo, e que levavam muito tempo. Então, com a prensa, a gente tem o quê? A impressão de jornais, né, dos noticiários, dos fatos ali, também de divulgação de algumas coisas, de livros, de folhetins. Então, a prensa, ela foi muito importante para a circulação da comunicação e também para essa renovação. Aqui a gente tem, na Idade Média, a princípio, uma visão teocêntrica. Esta visão teocêntrica, ela está também assim nas primeiras civilizações. Por exemplo, lá quando vocês estudaram os povos maias, os povos incas, né, os iorubás, até mesmo quando a gente estuda o Antigo Egito, a gente vai ver lá a questão do faraó, que ele representava um deus, né? Ele era um deus. Então, esta visão teocêntrica, ela perdurou por muito tempo nos modos de governar, perdurou por muito tempo na vida em sociedade das pessoas. Então, que visão teocêntrica é essa? Teo, né? A palavra teo remete a Deus, né? Então, toda essa visão voltada para Deus. Então, o homem, a Deus era o centro de tudo, né? Então, estava também, era uma forma da igreja também exercer o seu poder. Com o renascimento cultural, a gente vai ter aqui uma outra visão, que é uma visão antropocêntrica. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem o que aqui agora? O antropocentrismo. A visão antropocêntrica, o ser humano, ele passa a ser o centro. Então, agora a gente já tem o que? Uma visão humanista. Então, muda-se aqui a forma de olhar. Então, o homem, ele passa a ser o centro. Então, o antropocentrismo é o homem como centro, né? O homem como sujeito principal, como, vamos dizer assim, a peça fundamental. E isso vai estar representado aonde? Vai estar representado nas expressões artísticas, nas pesquisas científicas, nos monumentos. Então, o homem, ele é a centralidade, né? Ele passa a ser agora o centro. Então, além disso, aí vai dizer, né, o humanismo, inspirado na cultura greco-romana, passou a ser revisitado. Esse movimento artístico e intelectual
recusava as concepções teocêntricas medievais, passando a colocar o ser humano no centro de todos os interesses. Aqui a gente tem o surgimento do humanismo, né? O homem como o centro agora, né? O centro das pesquisas, o centro das invenções, o centro das representações artísticas, o centro das pinturas e de tudo mais. Então, o que foi o humanismo? O humanismo foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizado como um movimento intelectual desenvolvido na Europa, ligado ao Renascimento. Originou-se por volta do século XIV, na Península Itálica, com a emigração de sábios gregos que fugiram da cidade de Bizâncio, que é a Constantinopla, atacada pelos turcos. Esses pensadores e artistas, ao se estabelecerem em várias cidades italianas, despertaram o interesse pela cultura e pelos valores da antiga civilização grega. Os humanistas dedicaram-se ao estudo da vida e dos costumes do ser humano, influenciados pelos autores clássicos da antiguidade, opondo-se, portanto, ao pensamento medieval, em que o interesse era a busca de Deus e a orientação da Igreja. Assim, podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. Essa nova perspectiva, que valorizava os seres humanos, cativou a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas em embelezarem palácios e cidades. Os artistas intelectuais, deslumbrados pelo mundo antigo, lançaram-se na busca por novos modelos baseados no classicismo e na mitologia grega e romana, dedicando-se ao estudo das línguas grega, latina e hebraica. Então, a gente tem aqui uma nova visão. A gente viu que na Idade Média, na forma, lá no período feudal, né, no feudalismo, a sociedade, a igreja e a burguesia, o proletariado, eles tinham direito ao quê? Aos impostos. Não, então, tudo que as pessoas elas produziam tinha que devolver para o clero, devolver para a igreja e tinha que também devolver para uma parte para a burguesia. Então, aí, ou melhor, para o proletariado. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem uma centralização, essa visão, né, centralizada, teocêntrica também, né, Deus aqui acima de tudo, essa questão, vamos dizer assim, dessa busca, né, por Deus, por orientação da igreja. Então, havia um interesse aqui, certo? Então, quando a gente fala da questão, né, do humanismo, essa ruptura, né, do raciocínio medieval. Então, assim, onde os seres humanos, né, eles eram governados por Deus e por quem? Pela religião católica. Então, o catolicismo era quem comandava tudo, né? O catolicismo era quem dirigia tudo, né? Então, esse controle, a partir do humanismo, né, se tem aqui uma ruptura, né, uma mudança, ruptura quer dizer mudança, né? Esta mudança, essa transformação aqui. Então, com o homem agora, a perspectiva era de valorizar o próprio homem. Então, a utopia de Thomas More. Então, Thomas More, escritor humanista e estadista no Reino da Inglaterra, escreveu e publicou em 1516 uma obra intitulada de Utopia. Essa palavra ela foi criada por ele juntando duas palavras gregas, não e ou, né, que significa não, e toros, que significa lugar, ou seja, significa um lugar que não existe. Então, a palavra utopia tem esse significado, né, um lugar que não existe. Quando a gente fala das utopias, né, dos sonhos aí, esse remete a essa ideia. Então, nessa obra, Thomas More, ele apresenta uma ilha imaginária chamada Utopia, protótipo da perfeição social e da plena harmonia da convivência humana. Não há propriedade privada, a terra é usada apenas para ser cultivada e a produção é dividida igualmente entre todos. Ouro e prata não são desejados, pois são usados para marcar os poucos e criminosos que ali existem.
Há escolas e hospitais para atender a todos. Cada utopiano desempenha a profissão mais apropriada às suas aptidões e interesses, levando em consideração a necessidade da comunidade. O dia em utopia é bem organizado. Os utopianos trabalham 6 horas diárias, têm 2 horas por dia e para o repouso, 8 horas para as atividades de lazer ou de estudos e 8 horas de sono. Alguns estudiosos acreditam que Thomas More pode ter se inspirado no relato de Américo Vespúcio, recém-chegado ao Brasil, sobre a ilha de Fernando de Noronha. Então, aqui, Thomas More, né, escreveu este livro chamado de Utopia, que vai descrever uma cidade, palavra utopia significando um lugar que não existe, né? Então ele vai falar de uma vida muito boa, as pessoas elas não tinham interesse ao ouro, né? A convivência humana, ela era muito harmoniosa, era muito produtiva. Aqui no box a gente tem a palavra no significado de antropocentrismo, né, que é o sistema filosófico que considera o homem como o centro do universo. Estadista, né, que é a pessoa versada e hábil nos negócios políticos do Estado, na arte de governar. Então, aí a gente tem, né, essa visão humanista aqui, que é onde o homem ele é o centro. Então, e quando a gente tem essa visão, né, humanista, deixa eu retomar aqui, a gente pode dizer, né, que nós temos aqui, então, a partir do Renascimento, uma visão individualista. Por que ela é individualista? Então, a princípio, na Idade Média, né, antes do Renascimento, as concepções medievais eram concepções o quê? Concepções teocêntricas. O que são as concepções teocêntricas? Deus, ele é o centro, né? Deus como centro de tudo. A partir daí, depois, com o Renascimento, a gente vai ter o quê? O humanismo, o antropocentrismo. O antropocentrismo é o que? O homem, ele é o centro do universo. Então, existe aqui, então, uma visão que individualizada, né? Então, o antropocentrismo, ele coloca o homem como centro das reflexões intelectuais. Por isso, a gente pode dizer que o Renascimento, né, ele traz aí, né, ele pode ser definido, né, como algo individualista. A gente pode aqui fazer algumas diferenças, alguns apontamentos, que no modelo de vida medieval, quando a gente tem lá no período medieval, antes do Renascimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma economia centralizada na agricultura de subsistência. Então, o homem ele produz para poder sobreviver, né? Então, a agricultura ela é o centro da economia aqui no período medieval. Então, o pensamento, que tipo de pensamento a gente tem? A gente tem um pensamento religioso, né? Então, é um pensamento teocêntrico. Por que um pensamento teocêntrico? Deus, ele é o centro de tudo. Então, pensamento aí. E a gente tem, né, a questão do teocentrismo, como eu estou dizendo para vocês, como Deus sendo o centro de todo o conhecimento. Já no modelo de vida humanista, né, proposta aí a partir do Renascimento, a gente tem o quê? Um pensamento científico-racional. Então, é a razão, né? O homem como centro, o homem racional, a razão é o centro de tudo. A gente já tem o quê? Uma economia mais aberta e comercial. As coisas, elas são produzidas para serem comercializadas, né? Então, ao contrário lá da agricultura de subsistência, e depois a gente tem o antropocentrismo, que é o homem como o centro do universo. Aqui a gente tem um raio-x da obra, de uma obra de arte. Então, a gente tem, né, essa obra de arte aqui, que diz: o pintor flamengo Jan van Eyck, de 1340 a 1441, foi um dos primeiros artistas a se destacar nesse período. Em 1434, é importante a gente dizer que aqui no Renascimento, né, tem-se um investimento nos artistas, né? Então, nesse período, então, os artistas eles começam a receber investimentos, a gente vai ter, por isso que a gente vai ter muitos fios medievais, né, com muito ouro, com muito luxo, com muita coisa,
porque é uma característica dessa época, né? Então, muitos quadros, muitas pinturas. Hoje a gente tem as fotografias, naquela época eles pagavam para poder serem desenhados, né? Então, aqui a gente tem um pintor famoso, que é o Jan van Eyck. Ele inovou pela busca do naturalismo em suas obras, com detalhes bastante meticulosos e pela utilização de cores vivas. Também se destacou devido à precisão nas texturas e pelo uso da perspectiva. Uma de suas obras mais famosas é a tela do casal Arnolfini, em que representa um rico comerciante, Giovanni Arnolfini, e sua esposa, Giovanna Senami. Pelas roupas que o casal está usando, é possível perceber que eles são ricos. A tela é cheia de detalhes e simbolismo. Então, aqui a gente tem essa tela, né? Aí, desse casal. Tá vendo? Então, percebe, né, a riqueza. Aqui embaixo vai dizer, né? Observe com atenção outros detalhes dessa obra que representa o casal de origem italiana, quem vivia em Bruxelas. As 3 laranjas que estão nas janelas, aqui, tá vendo? Possivelmente trazidas por mercadores de regiões do sul da Europa, as sandálias aqui no chão, com tiras de couro e pregas de latão brilhante, o tapete colocado parcialmente sobre a cama, né? O espelho feito de vidro com superfície convexa, o cachorro é um grinfo de Bruxelas, um caçador de ratos mais dócil de companhia, com pelagem mais longa para resistir aos climas frios. Então, aqui a gente tem, né, 1 e 2. Nesse 1, aqui a gente tem, diferente de outros artistas que colocam sua assinatura em um canto discreto da tela, além de se refletir no espelho, Van Eyck escreveu acima do espelho. Van Eyck esteve aqui. Tá vendo ele colocando a sua obra? Van Eyck esteve aqui, é uma assinatura dele. E o 2, o espelho na parede, reflete quatro pessoas, o casal Arnolfini, uma freira e o próprio pintor. Tá vendo? Então, aqui nesse quadro, né, observe que eles estão aqui espelhados aqui. Certo? Então, vocês vão fazer agora esta atividade da página 416, certo? Para a gente fazer a correção na nossa próxima aula. Então, aqui, página 416, você vai responder. Então, aqui eu já deixei, né? O modo de vida medieval, qual era o pensamento que a gente tem na Idade Média, na economia, e o que é o teocentrismo. Aqui é só uma palavra que 2 dá, e aqui o significado de teocentrismo. No modelo de vida humanista, qual era o pensamento que se tinha, qual era o modo de economia, e o que é o antropocentrismo. E aqui você vai responder porque a nova perspectiva criada pelo Renascimento, ela pode ser definida como individualista. Eu já disse isso aqui, né, várias vezes no vídeo, você vai explicar aí sua resposta, certo? Então, fica essa atividade aí para vocês fazerem agora na conclusão desta aula, certinho? Forte abraço, estou aqui online, qualquer dúvida vocês podem me chamar.